Fala, galerinha do YouTube, muito bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu querido canal Vagabundos Sem Ideia, tá? E aí, como é que vocês foram na última rodada? Tava gravando, falei, tem sempre que ficar atento. E aí, como é que vocês foram na última rodada? Foram bem? Foram mal? Né? Foi uma rodada que deu pra ir bem, tá? Eu não lembro quando eu tava na média, mas tava 60 e pouco dos times. A gente aqui no canal tirou 87, tá? Com as dicas da última rodada. Meio que bateu tudo, né? Faltou só. A única coisa que erramos novamente é que quando quer, o Palmeiras realmente se concentra. Né? O Palmeiras, quando enfrenta times que ele precisa ter uma atenção maior e não leva gols, né? E assim, o que o Jean Lucas perdeu aquele gol contra o Palmeiras também é sacanagem, né? Mas enfim, Palmeiras aí manteve o SG na rodada, foi muito bom para quem apostou. Se a gente tivesse apostado, teria dado para ele melhor, né? Mas no geral, bateu tudo, acertamos os ataques, Estevão, Luceiro, Pedro, meio que padrão da rodada, né? E deu muito bom. Meio de campo foi bem, o problema foi no gol, né? O Fabrício ter tomado aqueles gols ali do Vasco, o Vasco ter ganhado do Inter. Foi um bagulho assim, meio fora da curva, né? Até porque o Inter voltava pro Beira-Rio. Mas agora, rodada nova, vida nova. Então vamos para ela, tá, galera? Não sempre ritual padrão. Deixe seu like, seu comentário, compartilha, tá? Se inscreve aí no canal para ajudar a gente a crescer aí. E é isso. Bora lá pro nosso vídeo da rodada. Lembrando que essa rodada a gente tem 2 jogos a menos, né? Eu acho que é o Juventude e alguém que eu não lembro. Eu vou ficar devendo. E o Cuiabá também não jogam na rodada, né? Então são 2 jogos que estão fora. Beleza? De praxe, vamos direto pro gol pra gente ser sucinto, tá? Lembrando que sempre pode ter alterações nas escalações, é bom ficar sempre de olho nas notícias, tá bom? Para essa rodada, gente, a gente tem algumas ótimas opções, eu vou passar aqui para vocês, tá? A primeira delas é o Everton, né, que em casa tem mantido uma média muito boa, um cara que dificilmente não vai bem, porque o Palmeiras, mesmo quando sofre gol, ele é exigido, né, e o Palmeiras é o time que mais segurou SG, né, tem 8 SG, eu acho que é o time que mais segurou SG, se eu não estou enganado. E jogando em casa, contra o Atlético Goianiense, tudo bem. O Palmeiras, nesses jogos, ele acaba dando umas bobeiras. Aconteceu isso com o Juventude, aconteceu com outros times. Só que o Atlético Goianiense, se você olhar os jogos dele fora de casa, ele dá um pouco mais ofensivo que o Vitória, tá? Mas também não é essas coisas todas. Então, assim, aqui o SG do Palmeiras tá bem forte nesse Everton, tá? Então, o Everton é uma ótima. Para quem quiser meter o Johnson e pode dar certo mesmo que leve gol, o João Ricardo provavelmente vai ser bem exigido, tá? Goleiros contra o Flamengo costumam ser bastante exigidos e mesmo quando levam um gol, pontuam bem. Caso do Walter, o Léo Jardim tomou 6 gols e tirou bem, foi uma nota alta. Então, assim, acontece com frequência. Falando nele, né, Léo Jardim também uma ótima, enfrentando um Corinthians muito mal, né, que ganhou em casa, né, mas depois fora contra o Cruzeiro tomou-lhe um vareio de bola, não vai ter o Garro, já é um time com problemas de criação. Mas assim, não me surpreenda que o Corinthians que o Vasco tome gol, tá? Só pra constar, nos últimos 20 jogos, e eu acho que desde 2011 ou antes, o Vasco não sabe o que é ganhar do Corinthians. Independente do mando, entendeu? E tem muito empate, muito 0x0, 1x1, muito empate nesse tempo. Então, assim, o Vasco, ele é muito freguês do Corinthians nos últimos anos. Pode mudar isso amanhã? Eu acho que pode, porque o Vasco tem mudado a mentalidade bastante dentro de casa, tem jogado muito bem. Mas eu acho que assim, o ambas marcam aqui bate forte, tá? Então, tomem cuidado com esse SG. O Marquezinho, né? Lembrando que o Cruzeiro gosta de imitar goleiros quando joga fora de casa, tem uma dificuldade enorme, porém, o Grêmio também não é essa defesa toda, tá? Só pra constar. O Rossi, né, o Flamengo enfrentando Fortaleza, deve ser exigido e é uma boa que é exigir do Flamengo. E o Gustavo, tá?
enfrentando esse Fluminense. Lembrando que o Criciúma é o rei do entretenimento do brasileiro. Esse time vai pra dentro de qualquer outro time e tamo nem aí, cara. Se for pra perder de 1, perder de 3, a gente vai pra cima pra fazer gol pelo menos. E dentro de casa esse time é muito ofensivo. E contra esse Fluminense vai dar espaço, que vai fazer o Gustavo ser exigido. E assim, mesmo que não segure SG, apesar que a chance de segurar SG é forte porque o Fluminense está horrível, eu acho que deve ser bem exigido. Então, mesmo que tirem o SG dele, ele pode pontuar bem, tá? Nosso goleiro vai ser o Rossi, principalmente porque a gente vai trabalhar com dobras de Flamengo e Palmeiras, né? Então, a gente vai vir pro Rossi, beleza? Laterais, tá? Eu tinha feito uma ideia para lateral antes, mas eu resolvi mudar ela mais recentemente, devido a umas pesquisas que eu fiz, uma estudada. Então vamos lá. Aqui é simples. O Piquerez você bota, deixa ele lá e segue a sua vida, tá? Porque é um cara muito ofensivo, tá devendo muito nas últimas rodadas, não vem jogando tão bem, tá? Não vem. Ah, tá tirando 5-6, Pedro. Tá, beleza, o 6 da última rodada foi muito bom, da penúltima no caso, contra o Grêmio. Realmente foi muito bom. Mas ainda assim, ele tá devendo aquela mitada de novo, e eu acho que essa rodada pode ser uma boa, tá? Em cima ali do Atlético Goianiense. O único problema é que não vai ser uma rodada boa pro Piquerez desarmar, tá? Porque o Atlético Goianiense não cede tanta posse assim, né? Para desarmes, então pode ser um jogo que, tipo assim, caso ele tome gol, se ele não participar de gol, pode ser que ele não pontue tão alto, tá? Isso é uma coisa que pode acontecer. Outras opções de lateral, a gente tem o Arana, porém o Arana na seleção brasileira não foi bem, e esse Galo como um todo não tá bem, então não dá para saber o que esperar do Arana, tá? Mesmo em casa, e o São Paulo jogando na fase que tá, é difícil com o Arana. Vejo muita gente com o William, concordo e não concordo. Concordo porque o William é um ótimo jogador e vai cair em cima dele o Gustavo Nunes, né? O Soteldo não vai pro jogo, é o Gustavo Nunes. E o Gustavo Nunes é um dos caras que mais perde posse no brasileiro. Mas o Grêmio dentro do Centenário tá invicto em jogos do brasileiro. E esse Cruzeiro fora de casa é meio complicado. Então não me surpreenderia o Grêmio ganhar, tá? Na verdade, não me surpreende em nada o Grêmio ganhar e tirar esse SG. Ou pelo menos fazer um gol. Eu sei que é difícil, o Grêmio não vem também numa fase esplendorosa assim como o Fluminense para fazer gols, né? Mas, enfim, Mike é uma ótima, mas também aquela, né? Sempre meio irregular, assim. Quando se é que vai começar jogando, pode ser que comece Marcos Rocha, aí acaba que ele não fica sendo tão bom, né, que ele acaba entrando depois, aí é complicado. Ayrton Lucas, excepcional, sem o Bruno Henrique, sem o Cebolinha, que pensávamos que poderia voltar, não deve voltar. O Ayrton Lucas vai ter muita passagem ofensiva para ajudar o Pedro, porque senão o Pedro vai ficar muito isolado no ataque. Né? A parada do Fortaleza é que o Fortaleza cede mais posse pelo lado direito, com o Breno Lopes. Né? Mas o Ayrton Lucas ofensivo, como sempre, pode dar muito bom. Lucas Piton jogando dentro de casa, muito forte, tá? Porém, como eu disse, esse jogo, quando você não acredita no Corinthians, é quando dá problema. E quando você acredita muito no Vasco, é quando também dá problema. Então esse jogo aqui pode dar bom como pode dar ruim, tá? O Lucas Piton é muito bom, é o cara que faz a bola chegar em cruzamentos pro Verrete, é cobrador de escanteios, então fica ligado. Mas quem? O Wesley e Paulo Henrique, né? O Wesley vem numa fase ótima. E aqui, cara, tem dois caras pra ficar muito de olho, tá? O Claudinho e o Marcelo Hermes. O Claudinho dentro de casa tem uma média muito boa, vem de ótimas partidas, tem um gol, uma assistência nos últimos 3 jogos em casa. Para um lateral tá incrível. Só que vale lembrar, o Criciúma jogava numa formação de 5. E aí isso dava liberdade pro Claudinho avançar. Agora o Criciúma voltou para a formação de linha de 4. E eu tava com o Claudinho. Mas devido a essa mudança, eu vou fazer o Wesley aqui, né? Já fazendo a dobra do Flamengo que eu falei. Por motivos de que, pegando o Breno Lopes, o Wesley é um cara que tem pontuado muito sem SG. Se segurar esse SG o Flamengo nessa rodada, pode dar muito bom pro Wesley. É um cara muito ofensivo, tá? Então, pegando o Breno Lopes que cede, não tem
conversa. É o Wesley. Beleza? Na zaga, Gustavo Gomes, padrão. Aqui a gente vai tirar o problema da bola parada. Porque se o jogo ficar truncado e o Palmeiras arranjar um penal, qualquer coisa do tipo, a gente já tem os batedores. Piquerez, Gomes e a gente vai botar o Veiga no meio campo, tá? Eu só vou fazer um risco essa rodada, eu vou arriscar essa rodada no ataque, que eu não vou botar um cara. Mas aí é um risco que eu quero correr, tá? Mas eu não aconselho. Gustavo Gomes é um cara muito sólido, né? Defensivamente falando. Pode manter SG. Tem bola parada de pênalti, né? Acho que ele provavelmente deve ser o cobrador. E é muito bom no cabeceio. Então, aqui é chovendo molhado. Kaique Rocha, tá? Pode dar bom em cima desse Bahia aqui fora de casa, pelo amor de Deus. O time com dificuldade de ganhar. Mas o Atlético Paranaense tem dado muito, muito mole. Porém, agora tem que ser a rodada para o Atlético Paranaense sentar e falar assim, pô, eu agora tenho que ganhar. E a volta do Bento dá aquele alento para essa zaga do Atlético Paranaense, tá? Davi Luiz, excepcional para a rodada. O problema é que o Davi Luiz não desarma muito, então espere finalizações, senão lascou. Fabrício Bruno, voltando a desarmar, né? Indo muito bem. E aqui, família, o Vitor Reis também é uma ótima, tá? Para a rodada. Pode manter SG, não é tão... assim, você não espera tanto dele quanto do Gustavo Gomes, tá? Mas é um moleque que pode ir excelentemente bem na rodada. E aqui, família, para baixo não tem muitas opções. A gente vai na nossa primeira apostinha, que é o Rodrigo. Esse cara tem uma média de 4 pontos em casa. Lembrando que esse Criciúma só tem 2 jogos sem sofrer gols. Uma média de 4 pontos dentro de casa para um zagueiro é excepcional. Tá? Excepcional. É um cara que não tem gols ainda. Ele tem uma assistência. É um zagueiro com bastante desarme. 23 desarme para um zagueiro é bastante. Tá? E ele vai estar enfrentando o John Kennedy, que, para quem não sabe, atualmente é o cara que mais perde de posse do Fluminense. O Marquinhos ainda perde mais posse, mas como o Marquinhos acabou de voltar, o John Kennedy nesse tempo se tornou o cara que mais perde posse do Fluminense. Tanto que se você analisarem os últimos jogos, zagueiros contra o Fluminense têm saído bem, assim como laterais direito. Por isso, Claudinho. Então aqui a gente vai apostar no Rodrigo. Eu acho que talvez ele não tenha SG. Talvez o Fluminense consiga fazer gol no Criciúma sim, porque o Criciúma é um time muito ofensivo. Mas eu acho que ele pode ir muito bem marcando o John Kennedy. Técnico, padrão aqui, Abel Ferreira, tá? Que é o mais fácil. Esse é mais fácil. Tite também é uma boa. Mas quem? O Rafael Paiva, se você acreditar no Vasco. Ou técnico do Corinthians, porque como é o jogo de trocação. O Renato acho difícil, tá? O Carpini também é difícil. E o Tencate pode dar bom se Tencate, tá? A gente vai pro Tite. Mas o Palmeiras tem um jogo mais fácil. Mas sim, eu também acho. Só que o Flamengo tava um tempo sem ter descanso. Agora o Flamengo teve um descanso maior, né? Jogou no sábado, depois pôde descansar no domingo, na segunda, para treinar terça, quarta e só joga na quinta. Então eu acho que agora o time deve vir mais motivado, mais forte, mais centrado. Então, por isso eu vou de Tite. Beleza? Meio de campo. Meio de campo, o Lucas Moura é triste. Aqui tá o quarteto de meias. E a galera mais vai escalar, né? O Scarpa, principalmente porque o Scarpa agora volta para a direita, onde ele rende muito melhor, né? Muito melhor. E é um cara que gosta de cortar para dentro, chutar, tem bola parada. E o Galo precisa vencer, né? Então, Scarpinha muito forte. Veiga vai vir, tá? Essa rodada eu não vou botar o Estevão, eu não vou fazer essa dobra de ataque, eu vou só de Veiga. O motivo que eu tô indo de Veiga é que o Veiga porque tá caçando gol de novo, né? E assim, eu acredito muito nesse gol do Veiga. E é um cara que, diferente do Estevão, joga o jogo todo. E o Veiga tem outras paradas que me agradam, como a bola parada. Até mesmo o Veiga pode ser que volte a bater o pênalti, por que não? Já que tá retomando a confiança, seria bom para ele. Então, a gente vai de Veiga. Porém, o Estevão eu não vou, mas já adiantando, é loucura não ir com ele, tá? O cara tá numa fase iluminada. Matheus Pereira e Cristaldo se enfrentam e é uma boa botar os dois, tá? Matheus Pereira pela fase e o Cristaldo porque dentro de casa tem uma média insana. Inclusive, eu tenho uma dúvida do Cristaldo com a aposta que eu vou fazer no ataque, tá? Pode ser que eu venha de Cristaldo. Eu ainda tenho essa dúvida.
O André tá de volta. Isso aqui ajuda muito o Fluminense essa rodada contra o Criciúma, mas acho que ajuda, mas não muda muito a parada não, tá ligado? Vila Sante pode ser uma boa, tá? Um cara com chegada, né? E ele nesse meio campo do Grêmio é essencial. Eric vai ser a nossa segunda aposta. Eu quero ter alguém do Atlético Paranaense, porque eu acho que esse jogo pode ser uma virada de chave pro Atlético Paranaense em quesito de jogar em casa. O Eric é um cara de confiança para garantir pontos. É um cara que tem uma média de 4,80, 4,50 por rodada. E dentro de casa, esse maluco tem muita chegada na área. Muita chegada. E o principal, volantes contra o Bahia tem se dado bem, né? O que acontece? O Jean Lucas, o Everton Ribeiro, o Cauli, eles perdem muita bola. E como o Jean Lucas e o Cauli jogam mais pelo meio, favorece muito ao Eric esses desarmes. Então eu acredito muito no Eric essa rodada. Por isso a gente vem com ele, tá? Mas quem que a gente tem? Mateuzinho enfrentando esse Fluminense pode dar bom. Esse moleque é bom de bola, tá? Fica de olho. Adson, que vem mantendo médias boas, né? E aí na última rodada estourou marcando gol, né? O Matheus Carvalho inacreditavelmente está vindo muito bem também. Assim, 8, 11, 7 e pouco. Pode dar bom aí. O Gerson dentro de casa, assim, tudo bem, não vem bem nas últimas rodadas, mas quando quer, meu parceiro tá detonando dentro de casa. E aí a gente vai vir para nossa último jogador e última aposta, porque vai lembrar, eu tô fazendo 2 apostas essa rodada. A primeira é ir sem o Estevam no ataque, e a segunda é ir sem o Verratti. Apesar que o Verratti nem é tão... Assim, eu não acho a aposta sem o Verratti, porque é uma opção você ir sem o Verratti, porque não dá pra confiar cegamente no Vasco. Eu lembro que eu botei o Verratti contra o Fortaleza, banquei, falei que ia dar bom e deu bom por causa do estudo que eu fiz. Aqui, centroavante contra o Corinthians dá muito bom. Só que este moleque JP tem me chamado a atenção nos jogos do Vasco dentro de casa, tá? E eu acho que é uma boa arriscar nele. Por quê? É um cara com chegada. O Corinthians também cede muito gols para meio campista, meio atacante. E esse moleque é o cara da armação, da chegada no ataque. E assim, o Payet tá fora machucado. O Estrela tá fora machucado. E o Praxedes não é isso tudo, tá? Mas ele é um moleque que não joga o jogo todo. O Verratti tem um pênalti, joga o jogo todo. Sim, o jogo do Vasco é todo pro Verratti. Só que eu estou sentindo que este moleque aqui pode surpreender na rodada. Então, eu tô indo com ele, tá? Até por isso que eu não vou com o Verratti no ataque, porque eu já vou meio que fazer um cara que é padrão, um outro que eu acho que tá vindo muito bem para deixar de fora, e o outro é uma aposta, tá bom? Vamos pro ataque. Ataque. O Pedro não tira por motivos de que, assim... Cara... Não tem o que falar, irmão. 11-6, 11-7, 12-7, aqui tirou 2. Aqui 13, 15, 10, aqui tirou 2, aqui tirou 1. A fase do Pedro é ridícula pra deixar ele fora, ainda mais contra um Fortaleza aqui fora de casa. Eu preciso falar alguma coisa do Verratti na rodada contra o Fortaleza? Então eu não vou nem comentar, né? Nosso segundo atacante vai ser o Hulk. O cara é a lenda da média básica. O Hulk é carrasco pra cacete de São Paulo, tá? Carrasco pra cacete de São Paulo. E assim, é o dono da bola parada, joga o jogo todo, bate pênalti, bate falta. E o Atlético Mineiro, assim como o Atlético Paranaense, é a rodada pra mim de virada de chaves. Fala assim, olha, a gente tem que ganhar. Ponto, acabou. E é isso. Galera e Luciano pode dar bom em cima dessa zaga do Galo, tá? É uma excelente. Paulinho também, ótima opção. Luiz Araújo, alternativa ao Pedro, né? Se quiser fazer a dobra de novo. Eu não sei se eu aconselho ou não aconselho, porque o Fortaleza é meio ruim, defensivamente falando, né? Mas é uma ótima. Estevão, que vive uma fase insanamente insana, tá? Não para. É o rei da média básica, tá ligado? Faz gol, dá assistência, finaliza pra cacete, fominha. Né, aquele jogador que corta a paleta e chuta mesmo, tamo nem aí. E sem ele nessa rodada é loucura. Porém, eu vou fazer essa loucura. Júnior Santos, ótimo pra rodada, excepcional.
Rony também, assim como o Flaco. O Flaco Lopes, que ninguém está olhando, pode mitar esta rodada, tá? Escutem bem, Flaco Lopes é uma excelente para rodar. E aqui vem o detalhe da minha aposta, que é o Bolassi, tá? Eu tenho uma situação de ódio e amor com o Bolassi, porque eu escalei o Bolassi não a rodada, aí ele não começou jogando, que foi essa, 0,80. Aí na outra que ele começou jogando e tirou 10, né? Que eu não escalei. É fogo, não falta coisa. Então assim, eu não sei se eu vou de Bolassi, tá? Eu por enquanto vou de Bolassi, tá? Por enquanto eu vou de Bolassi. Pelo fator que o Fluminense é um time que cede muito para atacante. E o Criciúma em casa vai para cima. Ah, mas Pedro tem o André. Cara, não muda muito o fator do Fluminense ser uma mãe ainda com o André ou não. O André jogou contra o Inter e eles tomaram um gol do Inter do mesmo jeito, entendeu? E não é dentro de casa, é fora. Então assim, o Criciúma vai impor o jogo dele. Tá, o Bolassi é um cara que gera muito scout, né? Ele finaliza bastante, ele sofre muita falta, né? Ele desarma. Então eu tenho meu ponto com o Bolassi de que ao mesmo tempo que eu quero colocá-lo, eu tenho um pé atrás com ele. Se eu não for de Bolassi, o que eu vou fazer? Para mim é duas opções. Eu quero fugir um pouco do Estevão essa rodada, porém acho que o Palmeiras é favorito. Então o Flaco Lopes me agrada muito para a rodada. Então talvez eu venha para um Flaco Lopes ou eu vá mudar para um 4-4-2 aqui e eu vou vir de Cristaldo. Porém, eu tô querendo meio que fugir um pouco desse jogo do Grêmio, assim como eu quero fugir do jogo do Botafogo. Então, eu não sei. Por enquanto, é o Bolassi para fazer esse ataque aqui em cima desse Fluminense horroroso, tá? Mas fica atento, porque se aparecer semana que vem aqui eu falar que botei o Flaco Lopes, vai acontecer, entendeu? Porque pode ser que aconteça. Ou o Cristaldo, realmente. Eu vou dar uma estudada melhor no Cruzeiro. Mas a princípio a gente vai de Bolassi, tá? Técnico, Pedro, tá? Quadruplicada do Flamengo, triplicada do Palmeiras, basicamente é isso. É uma rodada que, assim, Palmeiras e Flamengo vão ditar. Vai ter gente triplicando, quadruplicando, fechando defesa de um time e de outro. Eu não gosto, eu já falei isso. Não gosto de triplicar, quadruplicar. Mas confesso que pode dar bom nessa rodada. Porém, é nas rodadas que a gente mais tem fé que pode dar mais merda. Então, fiquem atentos, entendeu? Fiquem atentos. A princípio, o Bolassi aqui é a minha única dúvida, tá? O resto do time é isso aí mesmo. Então, ou vem Bolassi, ou vem Flaco. Se eu mudar para um 4-4-2, o Cristaldo. Beleza? Então é isso, galera. Basicamente o que eu tinha para falar é isso. Fiquem atentos às notícias, lembrando que o mercado fecha amanhã. Vamos para mais essa rodada. Muito boa sorte a todos, tá? Que todos possam ter uma ótima rodada, pontuar muito, passar dos 100 pontos. Não se esqueça de deixar seu like, seu comentário, compartilha com os amigos para ajudar o canal. Também se inscreva se não for inscrito, tá? E é isso. A gente se vê na próxima rodada. Fiquem com Deus, uma boa sorte e uma boa rodada para todos. Tamo junto, é nóis, valeu, falou!